Você já enfrentou adversidade? Conta a história que tinha um homem preso, prisioneiro de guerra, que foi mantido ali naquela prisão por um longo tempo. Ele não estava sozinho, ele estava com um grupo de pessoas e eles mal comiam, mal bebiam, uma vez por semana ofereciam uma comida para eles, era muito sofrimento. E todo dia ele via pessoas morrendo ao lado dele. E essas pessoas morriam, só que ele percebeu que tinha algo em comum em todos esses prisioneiros que estavam ali a cada dia morrendo. O que ele percebeu? Que antes das pessoas terem a morte física, eles tinham uma morte primeiro em suas cabeças. Eles visualizavam primeiro a sua morte e depois acontecia a morte física. E passado muitos anos depois, esse homem contou a história dele de como ele conseguiu sobreviver naquela prisão com tantas doenças ao redor dele, com pouca comida, com pouca água. E a revelação que ele fez foi surpreendente e mudou a minha vida. Ele disse o seguinte, ele falou que se ele se concentrasse naquilo que ele estava vendo, fatalmente ele morreria. Isso é certo, ele morreria. Aí o que aconteceu? Ele começou a montar na cabeça dele um outro cenário. O cenário real era morte, o cenário real era miséria, o cenário real era fome, o cenário real era tortura, e a cada dia pessoas morriam porque ficavam olhando para aquilo e perdiam as esperanças de que um dia poderia sair daquela prisão. E ele começou a pensar diferente. Ele falou, bom, se eu ficar olhando para o que está acontecendo de fato, eu vou morrer, como os meus amigos. E ele pensou, eu vou montar na minha cabeça um outro cenário. Eu vou imaginar eu brincando com a minha filha no parque, eu vou imaginar eu jantando com a minha esposa. Todos os dias da minha vida eu vou criar um cenário na minha mente como se eu não estivesse aqui. E ali ele começou. Diz que os amigos dele falavam que ele estava maluco. Imagina, o que vai adiantar você ficar imaginando? Você nunca vai sair daqui. Outros diziam assim, desiste. Você não está vendo? Nós estamos morrendo. Nós estamos sem comida, sem bebida, nós vamos morrer, ninguém vai nos tirar daqui. Mas ele decidiu criar um cenário diferente. Então ele via brincando com a filha no parque, passeando com a esposa, jantando com sua esposa. Todos os dias ele focava nisso, ele fantasiava isso. E foi interessante que, ao passar do tempo, ele disse que aquilo era tão real, aquilo era tão vivo na mente dele, que ele realmente ficava entusiasmado quando ele fantasiava aquilo na cabeça dele. E o que aconteceu? As pessoas ao redor dele começaram a morrer todas começaram a ficar com muitas enfermidades, mas ele continuava. Até que depois de alguns anos, ele foi o único sobrevivente naquela prisão. Depois de alguns anos, ele foi o único sobrevivente. E fez um livro dizendo como vencer as adversidades. E ele conta neste livro que o que fez ele sair daquela prisão foi usar o poder da imaginação. Por que eu estou falando isso aqui? Eu já passei por muitas adversidades. Acredito que você também já tenha passado por várias. Fato é que, se no momento da adversidade nós ficarmos focados nela, pensando nela, nós vamos morrer no nosso negócio. Nós vamos fazer com que o nosso corpo não reaja contra isso. Então, automaticamente, quando você fantasia na sua cabeça o cenário que você quer, quando você cria na sua imaginação aquilo que você quer, automaticamente você manda estímulos para o seu organismo de que aquilo está acontecendo e o seu organismo reage como aquilo se fosse uma verdade. Se você pensar pelo lado espiritual, não quero entrar nesse âmbito aqui, mas muitos líderes espirituais têm muitas respostas para isso. Diz que quando você cria na imaginação da sua cabeça, quando você cria o cenário, você entra numa quarta dimensão, né? Que é uma quarta dimensão onde se domina todas as outras três dimensões. Mas eu não quero entrar nesse aspecto. A física quântica também diz isso, que quando você pensa muito numa coisa, quando você imagina muito algo, você acaba atraindo aquilo para você. A física quântica, ela prova que
Se você tem medo de ser assaltado e fica pensando naquilo, é fato que você vai sofrer muitos assaltos porque você acaba se conectando com aquela realidade. Mas eu também não quero entrar nesse lado de física para dizer isso para você. Eu quero simplesmente mostrar que quando você pensa em algo, quando você imagina algo com intensidade, o teu corpo ele não tem a capacidade de saber se aquilo é verdade ou mentira. Ele vai reagir àquele comando. Automaticamente, se você pensar que você está tomando um suco de um limão, se você espremer um limão na sua boca e se você imaginar aquilo, você vai ver que a sua boca enche de água numa tentativa de proteger a mucosa, é soltado ali a saliva para proteger, né? O corpo pensa, está entrando um ácido aqui, eu vou soltar a saliva para proteger a mucosa. Mas veja que você só imaginou e o seu corpo reagiu. Então, como é que aquele homem conseguiu sair daquela prisão? Ele imaginou algo prazeroso, ele imaginou algo que trazia para o corpo dele uma esperança. Então o corpo reagia assim. O corpo sentia menos fome, menos sede, sentia estímulo para a sobrevivência. Então, no mundo empresarial, não importa se você já tem um negócio, não importa se você quer montar um negócio, não importa se você é executivo de uma empresa, se você é um gerente de vendas, você tem que olhar para aquilo que você quer e criar esse cenário para você, porque você vai ter recursos do seu organismo, do seu corpo, para sobressair aquela adversidade. Quando eu iniciei a minha vida profissional, no que eu faço hoje, eu vivi um momento muito difícil, sem dinheiro. Eu tinha um carro muito velho e aqui em São Paulo nós temos uma avenida muito famosa chamada Avenida Rebouças, de muito trânsito. E 2 vezes por semana eu frequentava um curso à noite e eu pegava muito trânsito, né, para chegar ao curso. E o meu carro tinha um problema que quando ele esquentava muito, ele simplesmente apagava e não ia mais, não saía dali, não ia nem para frente nem para trás. E era uma coisa, eu pegava o trânsito da Avenida Rebouça e o carro apagava. E quando ele estava naquela situação que ele morria ali, não queria funcionar, do meu lado era todo mundo buzinando, xingando porque eu estava atrapalhando o trânsito e eu não tinha o que fazer a não ser esperar o carro esfriar para ele voltar a funcionar. Mas eu já tinha conhecimento dessa história e sobre a imaginação e eu não queria que aquilo me atrapalhasse na minha vida empresarial. Então, no quebra-sol, né, do meu carro, eu tinha uma foto do carro que eu sonhava em ter. Que na época, isso foi em 2003, eu queria ter uma Audi, né? Eu tinha 21 anos na época e eu queria ter uma Audi A3, né? Com todo o ar-condicionado, com som, bancos de couro, enfim. Então, quando o carro quebrava, eu estava numa realidade terrível, né? Eu estava no meio de um trânsito, às 6h30 da tarde. Eu baixava o quebra-sol e olhava a foto do meu carro e eu visualizava aquilo. E aquilo era tão real para mim que o cenário que estava acontecendo para mim não fazia muita diferença. Eu às vezes empurrava o carro, encostava ali na calçada e ficava ali, imaginando como seria a minha vinda para esses treinamentos, para esses cursos, mas num carro bem melhor. 4 meses depois, 4 ou 5 meses depois, eu já estava com a minha Audi que tanto eu queria. E eu aprendi que se eu não usar a imaginação ao meu favor, automaticamente eu estou usando contra mim. E o que eu quero é recursos do meu corpo para sair da adversidade, ok? Pensa nisso. Se você está gostando desses vídeos, dá um joinha para a gente aí embaixo. Coloque seu comentário, seja negativo ou positivo, não importa. Coloque seu comentário porque o comentário é legal, porque nos direciona para ver se isso está te ajudando ou não. O Instituto Winners foi criado com o objetivo de ajudar pessoas a se superarem, a triunfarem, a buscarem seus sonhos, a realizarem coisas grandiosas. Então, esse é o intuito. Então, nós estamos sempre lançando vídeos aqui, sempre dando ideias para vocês, para que vocês consigam também triunfar. Se nós conseguirmos, você também pode. Ok? Valeu, um abraço!